Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as notícias que balançaram essa terça-feira, no dia 4 de outubro de 2022. Pois bem, a gente começa aqui basicamente com uma notícia do Twitter, aqui que elas saltaram basicamente 15% após o que? O Elon Musk ele falar que vai fechar a compra do Twitter. E nós sabemos que o magnata ele balançou ali diversas vezes a bolsa de valores, especialmente ali a norte-americana, porque em alguns momentos ele disse que a questão da verificação das contas do Twitter e de outros critérios ali dentro de funcionamento da própria rede social ali do Twitter poderia funcionar ou não da maneira que ele imaginava. Ele queria trazer uma rede extremamente aberta, sem quase nenhum controle, e ele ficou um pouco balançado ali com alguns dados técnicos que saíram, e ele fez uma contraproposta, depois ele voltou atrás, depois disse que não faria nenhuma compra de novo, e afinal de contas ele falou que vai fechar essa compra por 44 bilhões de dólares, que é um valor extremamente expressivo, mas para o magnata, considerando toda a fortuna que ele tem e a renda que o Twitter pode trazer para ele, considerando um prazo ali alongado, é bastante interessante. E para você que tem essas ações, hoje acordou ali com uma notícia extremamente boa, da ação subindo ali seus 15%. Talvez não tenha sido uma notícia tão agradável para você, porque você pode ter apenas diminuído o seu prejuízo. No entanto, eu acredito que algumas pessoas que compraram ali na baixa, conseguiram sim aguentar um pouco da volatilidade desse BDR, acabaram sim se beneficiando dessa alta de hoje, que foi extremamente interessante depois da manifestação do magnata. E seguindo, uma outra notícia extremamente interessante para aqueles que têm a ação da Oi, que é uma queridinha de muitos, nós temos aqui uma decisão judicial da sétima vara de falência, de recuperação judicial, que basicamente ele disse o seguinte, que algumas empresas, especialmente a Claro, a TIM e a própria Vivo, elas vão ficar obrigadas a fazer um depósito de aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais em função da compra da rede móvel que ela fez ali da Oi. E aqui a gente pode perceber que sim, tem uma controvérsia em relação a esse ajustamento de preços, depois da aquisição e tudo mais. No entanto, a empresa aqui ela teve que depositar a parte dela, que são 500 milhões de reais. Claro, a Vivo ela já tem ciência de que esse valor ele é ou não ali devido para a empresa ter um certo questionamento, mas ela sabe da existência de uma discussão a esse respeito. Então isso não é uma notícia suficiente para abalar o mercado em relação a tudo aquilo que a gente já vem escutando da Oi, da venda da rede móvel e tudo mais, e também a sua entrada na parte de fibra ótica e enfim, tudo mais que envolve essa ação da Oi. É uma queridinha de muitos e muitos ficam preocupados, claro, com notícias como essa. No entanto, essa é uma notícia bastante interessante para a ação, que inclusive hoje acabou subindo um pouquinho. Uma outra notícia que também veio a balançar um pouco o mercado foi a alienação de mais um pouco das ações da XP por parte da Itaúsa, e nós já sabemos que isso faz parte de toda a estratégia que a empresa ela pretende para conseguir fortificar o seu portfólio e, de uma certa forma, não ter que captar dinheiro do mercado para poder fazer o pagamento da CCR, que ela já fez a compra de uma parte da companhia, e junto ali com algumas outras empresas, ela também tem participação relevante na CCR, e claro, faz parte de toda a estratégia dela, isso já é fato notório para todo mundo, e não é de se espantar que, claro, com essa alienação, que ela conseguiu um dinheiro extremamente relevante, e aqui a gente pode ver que houve basicamente uma captação de 660 milhões de reais, que é um valor, claro, bastante substancial, e ela ainda tem uma participação ainda interessante de praticamente 9% aqui do capital da XP e tudo mais ali, de capital rotante, enfim, ela traz aqui a quantidade de ações ainda que ela possui, que são quase 51 milhões de ações, então ela ainda tem bastante tempo para vender essas ações da XP, ela pode aproveitar uma oscilação de mercado para vender um pouco mais na alta e aguardar um pouco enquanto ela estiver ali embaixo. E claro, ela ainda traz aqui que isso vai impactar os seus resultados de forma positiva em mais ou menos 300 milhões de reais de alíquotos de impostos.
Indo aqui mais para a Bolsa de Valores, numa parte grafista, nós podemos perceber o que aconteceu hoje com a IRB. Se nós pegarmos aqui, e eu acho muito interessante que o investidor tenha essa noção, de que em momentos de alta volatilidade, especulação, como nós estamos agora, no pós-eleição, é interessante que a gente note algumas coisas em duas empresas aqui que eu vou trazer. Na verdade, três empresas extremamente queridas no mercado de ações. A primeira delas, a IRB. Se nós formos considerar aqui, ontem, do seu pico mínimo até o seu máximo, basicamente nós tivemos uma variação de quase ali seus 7%. Se também nós considerarmos que aquela pessoa que comprou ontem no máximo e hoje bateu a mínima, perdeu ali aproximadamente os seus 12%. Então, o que eu quero dizer com isso é que neste momento de volatilidade da Bolsa de Valores, a gente tem que tomar muito cuidado com essas oscilações. Por quê? Porque elas podem gerar uma queda ou uma subida, claro, de patrimônio muito rápido e você precisa estar atento a que momento desse ciclo você está. Aquelas pessoas que conseguiram fazer a compra ontem, ou já tem uma posição talvez relevante da IRB há um certo tempo, podem ter se beneficiado ou diminuído o lucro, como eu comentei também no Twitter, porque a IRB já é uma ação que perdeu quase que 100% do seu valor, foram praticamente 99% do seu pico histórico até o presente momento. Seguindo um pouquinho, a gente também tem a Petrobras, que é algo que eu queria trazer aqui para vocês. Se nós pegarmos aqui também da mínima de ontem, dos seus R$ 31, e subirmos aqui para a máxima também de ontem, foram 3% de aumento. Só que se nós pegarmos de hoje a máxima para a mínima, o investidor perdeu aqui seus 5,75% no único dia do pregão. Por quê? Porque, claro, nós tivemos uma volatilidade, nós temos ainda uma questão eleitoral que está um pouco indefinida, um pouco de medo do Lula voltar e mexer na Petrobras, mexer na paridade de preço com o dólar que nós temos aqui, e isso, claro, afeta bastante a nossa Bolsa de Valores. E, seguindo mais um pouquinho, essa daqui eu achei extremamente problemática, que foi a CEMIG. Se nós pegarmos aqui o que aconteceu com ela, que basicamente do mínimo de ontem até a máxima de hoje, nós tivemos um acréscimo aqui de valor, nós tivemos um ganho de basicamente 9%. No entanto, a pessoa que comprou hoje nos seus R$ 12 está amargando um prejuízo também aqui de quase 8% da sua mínima. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, é nesse momento que nós temos que ter cautela na hora de entrar nas ações, nos posicionarmos em relação ao papel, mas claro, se tudo isso faz parte da sua estratégia, ainda está dentro do seu preço limite, seu preço teto que você se propôs a pagar para essa ação, não tem problema, desde que você entenda que essa oscilação ela está assim, muito vinculada com tudo que no mercado de ações está correndo, especialmente a questão das eleições, tanto em Minas Gerais quanto no Paraná, mexeu muito com as ações, e claro, isso trouxe uma volatilidade que aquele que sabe aproveitar conseguiu tirar um bom proveito, ou aquele que queria se posicionar de uma ação conseguiu, por conta desse certo prejuízo, vamos dizer assim, essa queda das ações que nós tivemos hoje, conseguir comprar e fortificar um pouco mais o seu portfólio. Pois bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, algumas notícias aqui que circularam no mercado de ações e que movimentaram o seu dia, que é muito importante para que você saiba, para que durante a semana você consiga investir e comprar papéis em ótimos preços. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!